Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo Pastor Alberto. Olá, hoje é quarta-feira, dia 12 de outubro, e o tema do estudo de hoje é: Os mortos não sabem nada. Os textos bíblicos que são a base do estudo de hoje estão em Salmo 115, verso 17, e também o Salmo 146, verso 4, e Eclesiastes, no capítulo 9, versos 5 e 10. E no Salmo 115, verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. O Salmo 146, verso 4 diz o seguinte: Sai-lhe o espírito, e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia, perecem os seus pensamentos. E por fim, Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 10. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco têm eles daí em diante recompensa, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento. E o verso 10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, fazei-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Alguns argumentam que essas passagens que nós acabamos de ler, Salmo 115, verso 17, o Salmo 146, verso 4, e Eclesiastes, capítulo 9, versos 5 e 10, e eu incluo aqui também o livro de Jó, capítulo 3, do verso 11 ao 13, são escritas em linguagem poética e não podem ser usadas para definir a condição do ser humano na morte. É verdade que às vezes a poesia pode ser ambígua e facilmente mal interpretada, mas entenda que esse não é o caso quanto a esses versos. A sua linguagem é muito clara e os seus conceitos estão em plena harmonia com os ensinamentos de toda a Bíblia sobre isso. Primeiro, em Jó, capítulo 3, o patriarca lamenta o próprio nascimento. Reconhecia que se tivesse morrido ao nascer, estaria dormindo e em repouso, o que está em Jó, capítulo 3, verso 11 e 13. O Salmo 115 define o local em que os mortos são mantidos como um lugar de silêncio, porque, como diz o verso 17 que lemos, os mortos não louvam ao Senhor. Isso não parece descrever que os mortos, os fiéis e agradecidos, estejam no céu, adorando ao Senhor. E de acordo com Salmo 146, as atividades mentais do indivíduo acabam com a morte, o que está no versículo 4. Já Eclesiastes, capítulo 9, acrescenta que os mortos não sabem de nada, e na sepultura não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma, conforme Eclesiastes 9, versos 5 e 10. Essas declarações confirmam um ensino bíblico de que os mortos são inconscientes. O ensino bíblico da inconsciência na morte não deve gerar pânico nos cristãos. Primeiro, não há inferno de fogo eterno, nem purgatório temporário esperando pelos que morrem perdidos. Segundo, há uma recompensa maravilhosa esperando por aqueles que morrem em Cristo. Não é de admirar que, para o cristão, a morte é apenas um sono, um momento de silêncio e escuridão, de acordo com 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, Daniel capítulo 12, verso 2, Isaías capítulo 26, verso 19, Oséias capítulo 13, verso 14, 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 a 22, o Evangelho de João capítulo 5, verso 28 e 29, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 17 e Filipenses capítulo 3, verso 20 a 21. A vida está escondida com Cristo em Deus e, quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Esse trecho aqui final está no livro O Desejado de Todas as Nações, na página
632. A Bíblia deixa muito claro que após a morte do ser humano não há nada. Não existe uma alma que sai do corpo para ir ao céu ou ao inferno, porque o inferno não existe de acordo com a Bíblia, ou a um purgatório, que também não existe. Quando o ser humano morre, acaba ali a vida para ele. Só existirá consciência, só existirá vida novamente, ou alguma recompensa, seja ela a recompensa eterna para os fiéis ou a recompensa da perdição, somente após a volta de Cristo. E isso está claramente ensinado em Daniel, capítulo 12, verso 2, Isaías 26, verso 19, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21 a 22, João, capítulo 5, verso 28 e 29, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 16 ao 19. Portanto, entenda o quanto é importante estudar a Bíblia. Eu faço esse apelo a você: estude a Bíblia. Nós precisamos muito ter conhecimento de tudo aquilo que a Bíblia ensina, inclusive sobre o que acontece com seres humanos quando eles morrem. E por falar na Bíblia, deixo com você o texto bíblico da leitura de hoje, que é Mateus, do capítulo 24 ao capítulo 26. Um grande abraço e, com a permissão do Senhor, nos encontraremos em nosso próximo estudo. Até lá!